Capítulo 8. O Ninhal. Olhem para cima! Vocês viram? No céu! Gritos de entusiasmo ecoaram ao longo da fila de cavaleiros e amazonas. Uma sombra alada sobrevoou a cabeça de Skandar, que também olhou para cima. O céu estava repleto de unicórnios, dando rasantes e mergulhando, guinchando e rugindo para os bebês abaixo deles. Sem dúvida, eram unicórnios vinculados. Os chifres eram coloridos, ao contrário do unicórnio selvagem que Skandar tinha acabado de encontrar. Ele teve que reprimir o impulso de se abaixar quando os unicórnios mais velhos passaram a voar cada vez mais baixo, como se desafiassem uns aos outros para ver quem descia mais. Maroto, Falcão e os outros filhotes cresciam rapidamente. Haviam passado do tamanho de um cachorro grande ao de um pônei pequeno em apenas algumas horas, mas ainda tinham menos da metade do tamanho dos unicórnios mais velhos. As feras temíveis que voavam acima de sua cabeça, combinadas com a preocupação em relação ao elemento espírito dentro de sua cabeça, estavam deixando os nervos de Skandar à flor da pele. E ele quase deu um pulo quando Falcão atingiu Maroto com uma descarga elétrica disparada de seu chifre. O unicórnio negro foi forçado a saltar de lado para que Falcão conseguisse contornar uma poça no caminho com serenidade. A unicórnio cinza não queria molhar os cascos. O cabelo castanho de Bob roçou seus ombros quando ela balançou a cabeça exasperada. Inacreditável! Acabei ficando com a unicórnio assassina que não gosta de se sujar. Skandar observou enquanto o sorte do Maroto olhava para os unicórnios acima deles, o chifre apontado para o céu. Seus olhos brilhavam, passando de vermelho para o preto enquanto seguiam os animais que voavam no céu, e suas pequenas asas se agitaram, como se ele quisesse se juntar às criaturas mais velhas no ar. Talvez isso ainda seja um pouco perigoso para você, disse Skandar, rindo. O unicórnio mostrou o que achava daquela afirmação ao levantar a cabeça e esguichar água do chifre direto nos olhos de Skandar. Aff, é sério? Gritou Skandar, enquanto Bob morria de rir. Maroto bateu as asas e olhou travesso para seu cavaleiro, que estava começando a achar que o unicórnio tinha bastante senso de humor. A fila começou a andar novamente, mas Skandar não conseguia parar de olhar para o alto, de tempos em tempos, conforme mais unicórnios se juntavam ao espetáculo acima de sua cabeça. Alguns planavam na brisa leve, outros brincavam ruidosamente uns com os outros, outros ainda lutavam no ar, fazendo com que os elementos explodissem como fogos de artifício. Skandar estava tão concentrado no céu que só percebeu que estavam subindo a encosta de uma colina rochosa quando ficou sem fôlego. À medida que o caminho irregular serpenteava ao redor do grande morro, de tempos em tempos, ele avistava uma área cercada. Em algumas, havia trechos chamuscados na grama, em outras, rachaduras profundas na terra, e numa delas, a grama estava encharcada e mais verde do que nas outras. Mas ele só descobriu o que eram aqueles platôs gramados quando viu as marcas de cascos. Áreas de treinamento? Perguntou para Maroto, ofegante, quando os unicórnios à frente pararam de súbito na encosta íngreme, o caminho bloqueado pela maior árvore que Skandar já tinha visto. O tronco retorcido se elevava em direção ao céu, e ele teve que inclinar a cabeça para trás para ver que os galhos se estendiam numa vasta copa. As folhas não eram apenas verdes, como ele esperava. Eram uma mistura de vermelho intenso, amarelo-ouro, verde esmeralda, índigo e, em alguns pontos, branco reluzente, despontando entre as outras cores para quebrar a sucessão de cores elementares. De ambos os lados da gigantesca árvore, se erguia uma muralha alta, embora Skandar não conseguisse ver nada que se assemelhasse a tijolos sob o emaranhado de plantas e flores de aparência incrivelmente peculiar. À direita da árvore,
A cobertura do muro lembrava as fotos que ele tinha visto da grande barreira de corais. As plantas laranja e cor-de-rosa eram idênticas aos corais que cresciam lá, no fundo do mar. À esquerda, a parede estava coberta por um manto de musgo e trepadeiras escuras, caracóis e lesmas enormes. Skandar até pensou ter visto uma hortaliça ou outra saindo entre as folhagens. Que lugar era aquele? 2 sentinelas de máscara prateada, montadas em unicórnios, guardavam a árvore gigante. Quando os novos cavaleiros e amazonas se aproximaram do tronco, com os unicórnios se esbarrando e os chifres perigosamente próximos da barriga uns dos outros, uma das sentinelas desmontou e colocou a mão na árvore. O mesmo gesto que Skandar havia feito para abrir a porta do criadouro naquela manhã. Sua respiração ficou ofegante quando um círculo de fogo se acendeu e parte da casca recuou, abrindo um espaço grande o suficiente para que os novos cavaleiros e amazonas e seus unicórnios entrassem, um de cada vez. Skandar ouviu murmúrios animados, tanto de habitantes do continente quanto de ilhéus. Estava na cara que os jovens ilhéus também nunca tinham estado ali antes, e ele ficou feliz, porque, pela primeira vez, todos pareciam estar no mesmo barco. Bem-vindo ao Ninhal, disse Flow, sorrindo, quando a cabeça de Skandar surgiu, seguida pelo chifre de Maroto, e eles se juntaram a ela do outro lado da entrada. Skandar olhou para cima e parou, de repente. Nada poderia tê-lo preparado para aquilo. O túnel dos vivos tinha sido incrível. A câmara do criadouro tinha sido incrível de verdade. Mas aquilo... Claro que ele sabia que existia uma escola de treinamento de cavaleiros e amazonas, e que provavelmente devia ser igual a uma escola normal ou aprimorada. Talvez com estábulos, estátuas de unicórnios e comidas deliciosas com maionese à vontade. Mas não tinha imaginado nada parecido com aquilo. O Ninhal era uma floresta fortificada. As árvores tinham armadura. Ou era o que parecia do chão, enquanto Skandar e Maroto percorriam o caminho pelo labirinto escuro de troncos. Madeira e metal contrastavam, o natural e o feito pelo homem. Escadas de metal desciam em cascata dos galhos mais baixos e troncos grossos sustentavam casas nas árvores que se assemelhavam a fortalezas de ferro. Não se parecia em nada com as casinhas na árvore que Skandar e Kenna desejavam desesperadamente ter quando eram pequenos, além de um jardim e um pai que quisesse construir uma para eles. As casas nas árvores tinham vários níveis, construídos na direção da copa alta em forma de torres desordenadas. Algumas tinham até 8 andares de altura, outras se estendiam, adentrando tanto nas fileiras de árvores que era impossível saber onde começavam e onde terminavam. As casas eram uma explosão de cinza em meio ao mar de verde, embora muitas tivessem grafites de cores fortes nas paredes. Azul para a água, vermelho para o fogo, amarelo para o ar e verde para a terra. Skandar tentou não se perguntar qual seria a cor associada ao elemento espírito. Havia pessoas aglomeradas em pontes feitas de cabos de metal que conectavam uma casa a outra em todos os níveis. As pontes brilhavam ao sol do início da tarde enquanto balançavam entre os galhos. Para onde quer que se olhasse, nas pontes de cabos, nas plataformas, nas janelas das casas, nas árvores, viam-se rostos jovens que observavam os novos cavaleiros e amazonas e seus unicórnios, tagarelando, rindo e apontando. Skandar inspirou o perfume terroso da floresta e quase conseguia sentir o gosto do frescor no ar. A vista da ilha a partir das casas nas árvores devia se estender por quilômetros. A colina do Ninhal era o ponto mais alto que Skandar conseguia ver, onde as árvores se elevavam como guardiãs. No céu, que mal dava para ver por conta da folhagem das árvores, unicórnios planavam,
projetando suas sombras aladas. E Iskandar soube que nunca seria capaz de capturar a magia de tudo aquilo, nem mesmo se fizesse 1000 desenhos em seu caderno. Então, apesar de tudo, apesar do tecelão, do elemento espírito e da mancha branca escondida de Maroto, ele sorriu. Você não está mais em Margate, murmurou, tentando assimilar tudo aquilo. Falando sozinho de novo? Bob surgiu ao lado dele com sua unicórnio cinza e Flo com seu unicórnio prateado. Gritos de Unicórnio prateado! Olhem! Um novo unicórnio prateado! E lá está ela! Vieram das pontes suspensas acima deles, e Iskandar tinha que concordar que Lâmina de Prata era magnífico. No continente, nunca havia imaginado que existisse um unicórnio daquele jeito, cor de metal líquido, com um chifre tão letal quanto uma faca de trinchar. Então, e agora? Almoço? Perguntou Iskandar esperançoso, com o estômago roncando. Maroto grunhiu em resposta com desconfiança. Flo riu, mas estava claramente incomodada com toda aquela atenção. Não tenho certeza. Teremos que caminhar por falhas geológicas ao pôr do sol, então acho que talvez eles nos deem alguma coisa para comer antes disso. Vamos descobrir qual é nosso elemento aliado hoje? Perguntou Bob, a voz trêmula de preocupação. Flo fez que sim com a cabeça e apontou para as árvores diante deles. A grande fenda fica ali, onde as falhas se encontram. Estão vendo? Iskandar olhou entre os troncos sombreados enquanto funcionários rolavam um aro dourado até o centro de uma clareira coberta de grama. Ouviu-se um baque quando eles o deixaram cair no chão duro, movendo-o para a direita em seguida, e depois um pouco para a esquerda, até ficarem satisfeitos. O ninhal foi construído ao redor da grande fenda porque ajuda nossos unicórnios a acessar todo o seu potencial elementar, continuou Flo. Isso é bom, porque aqui eles nos ensinam tudo. Teoria dos elementos, treinamento para batalhas celestes, o protocolo das corridas, até coisas para o caso de ganharmos a Copa do Caos e nos tornarmos comodoros um dia. Ela parou quando pessoas começaram a chamá-la de uma das pontes de metal, todos agitando bandeiras vermelhas decoradas com labaredas. Iskandar tinha lido sobre A Caminhada e sabia que envolvia um novo cavaleiro ou amazona e um unicórnio em cima da grande fenda, o lugar onde as 4 falhas, fraturas na estrutura da ilha, se encontravam. De acordo com a lenda, as falhas eram a fonte da magia da ilha, atravessando-a e dividindo-a em 4 zonas: fogo, água, terra e ar. A cerimônia que Flo havia mencionado ia determinar a qual elemento eles iriam se aliar. Seu melhor elemento, como a senhorita Buntress havia explicado numa de suas aulas. Iskandar verificou a tinta sobre a mancha de Maroto mais uma vez, torcendo para que fosse o suficiente para evitar que alguém mais pensasse que ele era um exímio em espírito. Uma jovem de cabelo preto muito curto, pele marrom clara e um sorriso acolhedor se aproximou dos novos cavaleiros e amazonas com seus unicórnios, enquanto eles se acomodavam nervosamente entre os troncos. Além da espiral dourada de sua insígnia no ar, sua jaqueta amarela tinha sido personalizada com remendos de diferentes texturas, uma intrincada pluma de metal e 5 pares de asas costurados na manga direita. Iskandar também notou, aliviado, a cesta de arame cheia de sanduíches que ela levava debaixo do braço. Olá, oi, eu sou Nina Kazama, acenou ela para chamar a atenção de todos. Estou no último ano de treinamento aqui no Ninhal e sou do continente, como alguns de vocês. E piscou, sem se dirigir a ninguém em particular. Vou mostrar a vocês onde ficam os estábulos para que possam descansar antes do pôr do sol com seus unicórnios.
Venham comigo, filhotes. Filhotes? Perguntou Bob, indignada. É como chamamos os cavaleiros e amazonas no primeiro ano no ninhal, disse Nina, sorrindo enquanto distribuía sanduíches entre os cavaleiros e amazonas. Os do segundo ano são ninhegos, os do terceiro, voantes, os do quarto, aspirantes, e os do quinto ano, como eu, são os rapinas, ou rapis, para abreviar. Ah, oi, Florence! Nina deu um abraço desajeitado com apenas um dos braços em Flo, em volta de lâmina de prata, que deixava uma poça de lava borbulhante a cada pegada. O unicórnio prateado pareceu muito ofendido com a invasão de seu espaço pessoal. O pai da Florence é celeiro, explicou Nina aos filhotes mais próximos dela. Celas Checone, as melhores do mercado. Todos os dias dou graças aos raios por ele ter escolhido Falha do Raio e eu para usarmos uma de suas celas. De alguma forma, Flo conseguiu parecer envergonhada e orgulhosa ao mesmo tempo. Nina começou a andar, fazendo um gesto para que os filhotes a seguissem. Skandar passou por Mitchell, que resmungava. Ai, vermelha, o que você está fazendo? A unicórnio se recusava a avançar. A cabeça estava enfiada sob uma de suas asinhas, como uma criança colocando as mãos sobre os olhos para se esconder. Skandar tinha que reconhecer. Nina era a pessoa mais entusiasmada que ele já havia conhecido. Conforme zigue-zagueavam pelos troncos, ela não parava de falar. Enquanto Nina explicava sobre as casas de cura nas árvores, uma especializada em ferimentos de cavaleiros e amazonas e a outra em unicórnios, Bob murmurou algo sobre ela ser alegre de uma maneira meio suspeita. Skandar, por sua vez, olhava ao redor, maravilhado, enquanto terminava seu segundo sanduíche, muito satisfeito por detectar maionese no recheio. Empolgado, ouvia Nina apontar para as árvores postais. 5 árvores de tronco grosso rotuladas como filhotes, ninhegos, voantes, aspirantes e rapinas, cada uma pontilhada de buracos. Mal podia esperar para escrever para Kena. Podemos escrever para nossa família no continente? Perguntou alguém. Nina fez que sim. Mas não devem revelar muito sobre o criadouro ou o ninhal, alertou. E não mencionem o tecelão de jeito nenhum. Os oficiais do Departamento de Comunicação com Cavaleiros e Amazonas são meio reticentes em relação a coisas assim. Skandar se viu andando ao lado de um garoto de cachos loiros e pele clara. Ele parecia muito ansioso, embora seu unicórnio estivesse se comportando bem. Você também é do continente? Perguntou o menino. Skandar fez que sim com a cabeça. Meu nome é Skandar. Albert. O garoto esboçou um meio sorriso tenso. Tenho minhas dúvidas sobre este lugar, sabe? Primeiro a ferida na palma da mão, depois essa caminhada ao pôr do sol na frente de todo o ninhal, e ainda por cima todo esse lance dos nômades. Que lance dos nômades? Albert baixou a voz, e Maroto bufou quando eles começaram a sussurrar. Aparentemente, os instrutores daqui podem nos expulsar a qualquer momento, se acharem que não estamos aptos a nos tornar cavaleiros e amazonas, como os da Copa do Caos. Eles podem nos declarar nômades, e então temos que deixar o ninhal para sempre. Assim, sem mais nem menos. Tem certeza? Skandar não podia acreditar que agora tinha outra coisa com que se preocupar. Então, se não fosse morto por ser um exímio em espírito, ainda podia ser expulso do ninhal? Não se preocupem com isso, falou Nina, que tinha ouvido tudo. Nenhum filhote vai ser declarado nômade tão cedo. Os instrutores querem dar a vocês a chance de provarem seu valor. Vocês ainda nem percorreram as falhas. Mas, começou Skandar, que não pôde deixar de perguntar.
O que você faz se estiver vinculado a um unicórnio e não puder mais treinar no ninhal? Nina tentou tranquilizá-lo. Como nômade, você aprenderia outro ofício que exija um unicórnio. E claro, assim como os cavaleiros e amazonas da Copa do Caos, seria convocado a ir ao continente uma vez por ano para recrutar cavaleiros e amazonas. Existem milhares de nômades e todos levam uma vida plena com seus unicórnios. Não é tão ruim assim. Mas Iskandar não achou que Nina parecia totalmente convencida daquilo. A jovem parou abruptamente diante de uma abertura em arco na muralha do ninhal, e todos os cavaleiros e amazonas tiveram que segurar a rédea de seus unicórnios com força para contê-los. Esta é a porta oeste dos estábulos, entre os quadrantes do fogo e do ar. Vocês vão notar que na muralha à direita da porta há plantas de fogo, de tons mais vermelhos e marrons, e plantas de lugares mais quentes, como cactos. À esquerda há plantas relacionadas ao ar, como gramíneas longas e dentes de leão, e flores de tons mais amarelados, como ranúnculos e girassóis. Isso vai ajudá-los a saber em qual quadrante elemental estão, caso se percam. Existem 4 portas na muralha, e esta é a que fica mais próxima dos estábulos dos filhotes. Entrem! Iskandar ficou atônito quando passaram pelo arco e atravessaram a muralha do ninhal. O som dos unicórnios ecoava na pedra. Todos os pelos de seus braços se arrepiaram, como se seu corpo estivesse lhe dizendo que ele estava entrando no covil de um predador. Ganidos, estrondos, bramidos, guinchos agudos, relinchos. Todos os sons que Iskandar já tinha ouvido na Copa do Caos e muito mais. Ele estremeceu de leve. Os estábulos dos filhotes ficam por aqui, disse Nina, guiando-os pelo caminho. Lanternas brilhavam com uma luz tênue sobre os estábulos de ferro ao longo do lado interno da muralha, e chifres de unicórnio de cores diferentes se projetavam acima das portas, seus ocupantes bufando, ameaçadores, para os recém-chegados enquanto passavam. Nina acenou para alguns cavaleiros que trancavam a porta da baia de seus unicórnios e continuou tagarelando enquanto andava. Os unicórnios podem perambular à vontade durante o dia, quando não estiverem treinando. Eles gostam de sobrevoar a muralha para comer gramíneas e pequenos animais nas encostas rochosas abaixo da escola de treinamento. É bom para se lembrarem de que também têm vida própria. Amizades, desentendimentos e preocupações. Mas aqui eles ficam protegidos durante a noite. Se algo de ruim acontecer, existem apenas 4 entradas para vigiar. Protegidos de quê? Perguntou Iskandar, nervoso, embora imaginasse a resposta. Manadas de unicórnios selvagens, ou até mesmo unicórnios selvagens solitários, quando ainda são muito novos. E, claro, tem o tecelão. Estremeceu Nina. O tecelão nunca conseguiu entrar no ninhal para pegar nenhum dos unicórnios em treinamento. Temos sentinelas nas entradas e patrulhando os 4 lados da muralha. Mas vai saber. O tecelão também nunca tinha roubado o vencedor da Copa do Caos. E Nina ficou em silêncio pela primeira vez desde que distribuíra os sanduíches. Bem, chegamos. Haviam chegado a uma fileira de portas de baias abertas, com camas de palha preparadas do lado de dentro. Em cada uma delas havia um bebedouro de ferro e um balde cheio até a borda com pedaços de carne de aspecto medonho. Sorte do Maroto emitiu um ruído gutural aterrorizante enquanto puxava a rédea, tentando desesperadamente entrar na baia mais próxima. Ele deu um coice. Iskandar soltou um grito ao sentir a descarga elétrica nos dedos. Ai! Nina riu. Ah, que fofo! Eu tinha me esquecido que eles fazem isso quando são pequenos. Falha do Raio prefere chamuscar árvores inteiras agora. Iskandar bufava, tentando segurar Maroto para que ele não avançasse na carne ensanguentada.
e viu que Albert, Flo e Mitchell estavam tendo o mesmo problema. Ai, minha nossa! Desculpem! Exclamou Nina. Vão em frente, podem deixá-los entrar em qualquer baia. Quando farejam sangue, não há como parar os unicórnios, sejam bebês ou adultos. Skandar soltou a rédea pouco antes de Maroto puxá-lo contra a parede do estábulo. É melhor deixá-los sozinhos enquanto comem, disse Nina rapidamente para os filhotes. Fechem a porta depois de saírem. Há redes mais adiante para vocês descansarem antes do pôr do sol também, se quiserem. Foi um longo dia, não foi? Ela acenou alegremente, fazendo o caminho de volta ao longo da fileira de baias. E ainda não acabou, murmurou Mitchell, aparecendo ao lado de Skandar, enquanto os outros filhotes deixavam seus unicórnios. Temos um problema. Você vai entregá-lo, né? Perguntou Bob, erguendo as sobrancelhas. Não vou, rosnou Mitchell. Ele se dirigiu a Flo quando ela saiu da baia de lâmina de prata e se juntou ao grupo preocupado. Já pensou no que vai acontecer quando Skandar entrar naquele círculo? Eles não dizem apenas em qual elemento você vai se sair melhor e mandam você embora? Interveio Bob. Acho que, com a mancha camuflada, vai ficar tudo bem, certo? Questionou Skandar. Por que iam me atribuir um elemento ilegal? Continentais. Eles não escolhem um elemento para você, disse Mitchell, cerrando a mandíbula como se estivesse se esforçando para não gritar. Flo, a caminhada, já pensou nisso? Eu não sei, disse Flo, parecendo preocupada. É diferente para pessoas como Skandar? Claro que é, grunhiu Mitchell. Meu pai acabou de ser nomeado membro do novo conselho dos 7 do Comodoro. Então, tem muitas informações privilegiadas. E, por acaso, ele me explicou, com entusiasmo, como nenhum exímio no quinto elemento poderia passar despercebido pela grande fenda. E Mitchell fez uma pausa dramática. As 4 falhas se acenderiam de uma só vez. Bum! Os 3 olharam para Skandar, que estava acariciando o pescoço negro de Maroto por cima da porta do estábulo. Ele não se atrevia a falar. Não sabia como rachaduras no chão poderiam se acender, mas, de qualquer maneira, bum! Não parecia algo muito sutil. Pode ser que ele não seja um exímio em espírito, disse Flo, timidamente. Não tem como saber. Ele é um exímio em espírito, interrompeu Mitchell. A mancha branca é evidência suficiente, mas o que aconteceu com aquele unicórnio selvagem torna isso inegável. Assim que ele puser os pés na grande fenda ao pôr do sol, as falhas vão se acender como um farol. Então, achei que você não quisesse se envolver nos meus assuntos, disse Skandar, sem rodeios. Skandar, ele só está tentando ajudar, começou Flo, a expressão aflita e chateada. O quê? Não estou tentando ajudar ninguém. Só estou dizendo como as coisas são. Bem, vociferou Mitchell. Skandar suspirou. Eu sei que vocês não querem se meter em encrenca. Não precisam me ajudar, está bem? Sério, eu não sou o problema de vocês. Skandar sabia que precisava de toda a ajuda possível. O alerta de Flo no criadouro ainda ressoava em seus ouvidos. Eles vão matar vocês 2. Mas não queria que os outros tivessem problemas por sua causa. A imagem de Agatha e Cisne caídos na praia, inertes, passou por sua mente. Recompondo-se, Mitchell deu um passo ameaçador em direção a Skandar, embora o efeito tenha sido arruinado por sua unicórnio vermelho sangue arrotando um anel de fumaça sobre a porta da baia. Ah, não! Isso não! Disse ele fazendo uma careta. Não tente dar uma de superior.
Você salvou minha vida, mas não quero dever nada a um exímio em espírito. Vou ajudar você e aquela coisa abominável na caminhada, disse, apontando para o unicórnio preto. Mas depois estaremos quites, ouviu? Nenhuma dívida entre nós. Fim. Assunto encerrado. Por mim, tudo bem, disse Skandar calmamente. Mas se eu for mesmo um exímio em espírito, não vejo como vamos esconder essa explosão da qual vocês não param de falar. Mitchell ergueu as sobrancelhas pretas. Não vamos esconder, disse ele. Nós vamos criar uma distração. Bob levantou a cabeça. Como assim nós?